Estou pedindo para quem quiser e puder fechar os olhos. Vamos acalmando nosso coração, trazendo tranquilidade para nós, tranquilizando nossos pensamentos, para que a gente possa ficar mais receptivo à presença dos nossos amigos do bem, os bons espíritos, que a gente possa estar em sintonia e possa absorver o máximo de informação possível para o nosso crescimento e assim auxiliar o crescimento e a evolução daqueles que estão próximos a nós. Que os nossos amigos espirituais nos acompanhem hoje, no nosso estudo e sempre, que assim seja. A Vanessa não entrou também, né, Stephanie? Eu não vejo aqui. Falta a Vanessa. E a Márcia, tá? Filha? A Márcia, acho que sim. Tá. Então tá bom. Nossa, tava mudo aqui, desculpa. A Vanessa não entrou, a Márcia sim. E o Maurício também não. Ah, verdade, Maurício. Tá certo. Então tá. Boa noite, filha. A Vanessa está de plantão hoje. Ah, tá. Então tá bom. Então, gente, nós estamos exatamente no meio do nosso curso. São 34 aulas, nós estamos na 17ª. E vamos falar sobre morte prematura. Crianças no mundo espiritual. Causa das mortes prematuras. Como explicar a situação da criança cuja vida material se interrompe? E por que esse fato ocorre? É o que está acontecendo hoje. Duas indagações que surgem naturalmente ao nos depararmos com a morte na infância. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 199, registra o pensamento dos espíritos superiores. A duração da vida da criança pode ser para seu espírito o complemento de uma vida interrompida antes do tempo devido. E sua morte é frequentemente uma prova ou uma expiação para os pais. Observamos pelo exposto que a morte prematura está quase sempre vinculada a erro grave de existência pretérita, quer dizer, de existência passada. Almas culpadas que transgrediram a lei geral que vige os destinos da criatura e retornam à carne para recomporem a consciência ante o deslize. São, muitas vezes, ex-suicidas conscientes ou inconscientes, que necessitam do contato com os fluidos materializados do planeta para refazerem a sutil estrutura eletromagnética de seu corpo espiritual. Lembram ainda os benfeitores que os pais estão igualmente comprometidos com a lei de causa e efeito, e na maioria das vezes foram cúmplices ou causadores indiretos da falta que gerou o sofrimento de hoje. Emmanuel, em Crianças no Além, no prefácio, afirma: por que a desencarnação de crianças, vida tolhidas em flor? Muitos problemas observados exclusivamente do lado físico assemelham-se a enigmas de solução impraticável. Entretanto, examinados do ponto de vista da imortalidade e do burilamento progressivo da alma, reconhece-se que o espírito em evolução pode solicitar conscientemente certas experiências ou ser induzido a ela em benefício próprio. Nas realizações terrestres, é comum a vinculação temporária de alguém a determinado serviço por tempo previamente considerado. Há quem renasça em limitado campo de ação para trabalho uniforme em decênios de presença pessoal e há quem se transfira dessa ou daquela tarefa para outra no curso da existência, dependendo para isso de cotas marcadas de tempo.
encontramos amigos que efetuam longos cursos de formação profissional em lugares distantes do recanto em que nasceram, e outros que se afastam, a prazo curto de passagem que lhe é própria, buscando as especializações de que se observam necessitados. E depois desse empreendimento concluído, através de viagens que variam de tipo segundo as escolhas que façam, ei-las de regresso aos locais de trabalho em cuja estruturação se situam. Esta é a imagem a que recorremos para que a desencarnação de crianças seja compreendida no plano físico em termos de imortalidade e reencarnação. Casos, no entanto, existem que não estão inseridos no processo de ação e reação e configuram, sim, ações meritórias de espíritos missionários que renascem para viverem poucos anos em contato com a carne em função de tarefas espirituais. É o que afirma André Luiz. Conhecemos grandes almas que renasceram na Terra por brevíssimo prazo, simplesmente com o objetivo de acordar corações queridos para a aquisição de valores morais, recobrando, logo após o serviço levado a efeito, a expectativa, a apresentação que lhes era costumeira. É isso aí. A gente vai pensando um pouco na morte prematura, e aí a gente coloca alguns pensamentos para a gente explicar um pouco, né? Primeiro a gente vai começando a pensar que a morte prematura, às vezes, pode acontecer como se um acidente e a pessoa não é o causador. Aí, como a gente, em algumas aulas passadas, a gente até havia dito, no fluido vital. Quer dizer, sobrou, ele ainda tem uma experiência para passar, e foi-lhe dado fluido vital. Como ele não é o causador, como ele não foi o causador da morte, então ele ainda tinha fluido e ele vem numa reencarnação curta para cumprir ou para passar pela expiação que ele precisava, curta, e usufruir desse fluido vital que foi predestinado a ele. Aí a gente tem que pensar num todo, que a espiritualidade não vai trabalhar, não passa por um único espírito, né? A gente tem que pensar que é um envolvimento entre o encarnado ao envolvimento familiar. Então a espiritualidade ela vai trabalhar num todo, né, num contexto geral, e aí vem o aproveitamento desse fluido vital. Então não foi ele. Outra situação que a gente que aparece aqui também, a gente vai ligar ao fluido vital o suicídio inconsciente e consciente. Como que pode acontecer isso, né? Às vezes a gente faz o mau uso do corpo físico, mas tendo ainda, lembrando que o corpo físico é a máquina, mas a gente não deu o devido cuidado e ainda tem fluido vital, só que não consegue animar mais aquele corpo físico. Isso, consciente ou inconsciente, às vezes a gente vê situações onde a pessoa passa por cirurgias, vamos colocar, estética, às vezes desnecessária, que é o desencarne, né? É inconsciente, é um suicídio inconsciente. De repente, não havia a necessidade dele, né? Mas a pessoa se submeteu, ela tem ainda fluido vital e ela vem numa encarnação curta. Aí ela tem uma encarnação curta porque ela vem espiar aquilo que ela mesma provocou, gravou no seu perispírito, que de repente, com essa deformação, na erraticidade, ela não consegue dar progresso à evolução própria, e ela, com essa curta
ela usufrui desse fluido vital e ainda repara o perispírito. Então, por isso que essa reencarnação curta. Então, aí teve a morte prematura, às vezes a gente vê que veio com determinada deficiência em tal parte do corpo, porque ela registrou, né, no perispírito dela, numa encarnação, fez o suicídio inconsciente, né? Ela procurou, né? E aí passa por essa situação de uma morte prematura. A gente vê também, coloca uma vida curta, às vezes espíritos um pouco mais evoluída, e a gente lembra daquela reencarnação consciente que a pessoa se coloca à disposição do plano espiritual, porque a situação de perda dos pais vai despertar naqueles espíritos, aquelas almas, que são os pais e os familiares, aquele corte, aquela perda teórica, curta, uma vida curta, uma morte prematura, então desperta nos pais algo que está adormecido, que eles precisam desenvolver muitas vezes juntos, e não estão desenvolvendo, não despertaram para isso. Então, alguns espíritos se oferecem, espírito já um pouco mais evoluído, para vir no seio daquela família, para que ele passe um período curto, mas esse período seja o suficiente, um chamado trauma, para despertar entre os familiares algo que eles ainda não tinham. A gente vê exemplos de pessoas que perderam filhos e depois com isso criaram instituições aonde acolhem filhos, acolhem mães. Então, quer dizer, se não houvesse essa situação, não haveria despertamento de algo que de repente não, que eles se proporam a fazer ou que eles precisam de se desenvolverem e não conseguirem, não estão desenvolvendo, não estão conseguindo. Determinada situação coloca isso. Então, já é uma outra situação. Um espírito um pouco mais evoluído vem com uma breve passagem e faz o despertar naquele familiar. Às vezes a gente vê parentes, muitas vezes, muito distantes, união de pessoas que desperta nos parentes briga, conflitos, e com a chegada de uma criança, a união com a perda dessa criança, às vezes, muitas vezes, eles despertam, se unem pela dor um do outro e acabam fazendo o reparo que precisa ser feito. Então, são algumas colocações que a gente vai pondo e pensando nessa morte prematura. Por que acontece? Então, assim, a gente tem várias situações e toda situação a gente tem que pensar que o plano espiritual vai trabalhar num todo, né? Naquele desencarne, nas pessoas envolvidas, né? Porque aí a gente tem uma gama de colocações onde situações que vai dar a colocação dessa morte prematura, né? Não é o acaso, não é o acaso, né? Isso não é o acaso. Tem as colocações e às vezes a gente parar para observar, a gente consegue aprender e evoluir com a situação. O porquê que acontece? Será que Deus seria injusto dar um pouco mais de fluido vital para um pouco para outro? Porque quando a situação vai acontecer por essas colocações, algumas dessas colocações que a gente tem, né, expiação e essas que a gente colocou. Se a Soninha tem alguma coisa para acrescentar? Tenho sim. Eu quero lembrar a todos que esse espírito que hoje se apresenta como criança, ele não é um espírito criança. Ele tem muito tempo de vida, várias encarnações. Naquele momento, naquele instante, ele está como uma criança, mas é um espírito que por muitas vezes são até mais velhos que os próprios pais. Então, ele está ali num resgate, né? Como explicou mesmo a lição, ou num resgate dele próprio, ou um resgate para o próprio pai.
Então, cada situação é uma situação, não são todas as situações que são iguais. Por trás, como a gente costuma brincar, por trás dos bastidores, existem muitas histórias. E eu quero, não sei se vocês se lembram, daquele garotinho lá no Rio de Janeiro, que foi sequestrado, João Hélio, e foi puxado, né, num carro, no cinto do carro, que ele foi puxado por vários quilômetros, e ele morreu assim. Foi uma comoção, todo mundo, nossa, né? A mãe estava junto, desceu do carro e ele foi puxado. E os espíritos vieram depois explicar para a gente o que tinha acontecido. Em uma vida anterior, ele puxou várias pessoas assim, naquelas corridas de biga que existiam, onde se arrastavam as pessoas, né? Até a morte. Sabe, naquelas corridas que tinha, quem assistiu esses filmes antigos romanos sabe bem do que eu estou falando, né? Existia uma corrida e o outro caía, o outro não tinha a mínima compaixão e arrastava por quilômetros e quilômetros. Então ele mesmo fala que ele tinha vindo para um resgate. E ele queria sentir na pele o que aquelas pessoas sentiam ao serem arrastadas. E ele sentiu, porque foi assim que ele desencarnou. Então ele veio aqui, desencarnou, pagou aquilo que ele devia, porque ele mesmo escolheu, conforme ele disse, e nos deu o exemplo, né? Que tudo é ação e reação, né? Nada acontece por acaso e não existem, como eu sempre falo, vítimas inocentes. Um outro caso é daquela garotinha, né? Aquela mocinha, que todo mundo também soube, da Eloá, que o namorado assassinou ela, não é? Era uma jovem em que ela morreu. E a Eloá, se vocês verem o depoimento da mãe dela falando, a mãe era um espírito super, né, porque não morreu, um espírito super evoluído. Porque no enterro dela, ela já estava falando assim: eu perdoo o assassino da minha filha, porque ele não sabia o que ele estava fazendo. A minha filha é uma missionária, porque a missão dela aqui foi, os órgãos dela foram doados para 7 crianças. Então ela veio nessa missão de doar isso. Então, por trás de cada história existe, né, um porquê. Nada é por acaso. Conforme disse aqui a lição, há crianças que vêm para uma prova para os pais, para ensinar algo para eles, para eles verem, né, determinadas situações na vida que acontece, e a perda de um filho, todos sabem que não é brincadeira. E a perda de um filho, seja em qualquer idade, né? Não é só pequena. E quando são prematuros, então a gente fica mais, né, comovido. Porém, temos que nos lembrar que não são espíritos crianças, são espíritos que vêm para um resgate, são espíritos antigos. É o que eu queria colocar. E conforme eles disseram aqui, muitos vêm em missão, como nós, né, os encarnados. Viu que ele cita aqui um pedaço que as pessoas fazem cursos, nascem num lugar, faz curso em outro, faz um aprendizado em outro país, e assim vão. E depois voltam para o país de origem ou não voltam. Então, cada pessoa tem um destino, tem algo a cumprir, né? Cada um tem uma missão ali para cumprir. E a morte prematura é uma delas, né? A gente viu aqui que são pessoas que tiveram uma morte consciente, foram suicidas consciente ou inconscientes, né? Inconscientemente também se adquire dívidas e depois a gente vai resgatar. Lembrando sempre que Deus não castiga ninguém. Isso não existe. Pronto, Cleidson, desculpa. Não, imagina, muito bom. Não, muito bom a explicação. Eu sempre gosto de pensar que, assim, claro que para a gente olhar assim, parece um sofrimento muito grande, mas até pensando, claro que a gente se comove muito quando é criança, né? Mas eu sempre gosto de pensar que a gente não é nem julgar, porque às vezes a gente fala, olha, a gente pensa, a gente pode ter uma linha de pensamento que é, olha, ele também é um espírito
já é um espírito velho, né? Então, aí a gente pode fazer algum tipo de questionamento. Exatamente. Outras vezes a gente, não, mas é porque é uma criança. Eu acho que o importante sempre é a gente fazer o acolhimento, né? Tanto da perda quanto do sofrimento. A gente acolher também o sofrimento, porque a gente acolher para a gente absorver, acolher para a gente aprender, né? O que é essa situação? Porque a gente vê que é uma situação onde todos, onde envolve mais do que um e onde todos têm que evoluir em alguma parte, né? O que vem com missão vem trazer o despertar. O que vem para reparar o seu próprio, ele, além de se reparar, se autoajudar, ele ainda promove no outro a evolução, né? Então, eu acho que esse acolhimento e não julgamento, mas o É, acolhimento é sempre importante, né? é porque nós nos esquecemos sempre que somos espíritos em experiência aqui, né? E Que o mais, é experiência para evolução. pois é. E a gente esquece disso, né? Que nós somos espíritos É, aprendendo aqui na Terra. Aqui não é o nosso lugar, aqui é a escola. é só Nós escola. somos daqui, nós somos de lá. Então, o mais importante para nós é o espírito. E a certeza que nós somos espíritos imortais é que nos Isso. tem que controlar e nos dar a diretriz, né? E o corpo físico sempre pensando que é o instrumento para o desenvolvimento do espírito. Sim, é isso É, mesmo. Vamos lá. Na parte segunda, essa lição não é muito grande, vai dar para ver bem. é, Crianças no plano espiritual. Com relação à posição espiritual dos espíritos que desencarnam na infância, André Luiz informa-nos que todos eles são recolhidos em instituições apropriadas, não se encontrando espírito de crianças nas regiões umbralinas. Há inúmeras descrições espirituais de escolas, parques, colônias e instituições diversas consagradas ao acolhimento e amparo às crianças que retornam ao planeta através da desencarnação. Chico Xavier, analisando a situação espiritual e o grau de lucidez desses espíritos, diz: os benfeitores espirituais habitualmente nos esclarecem que a criança desencarnada no mais além recobra parcialmente valores da memória, quando na condição de espírito já tenha se entesourado a alta gama de conhecimentos superiores, com pouco tempo depois da desencarnação, conseguindo, por isso, formular conceitos e anotações de acordo com a maturidade intelectual adquirida com laborioso esforço. O mesmo não acontece com o espírito que ainda não adquiriu patrimônio de experiências mais dilatadas, seja por estar nos primeiros degraus da evolução humana ou por essência de aplicação pessoal ao estudo e à observação dos acontecimentos. Para o espírito nesse estágio, o desenvolvimento na vida espiritual é semelhante ao que se verifica no plano físico, em que o ser humano é compelido a aprender vagarosamente as lições da existência e adiantar-se gradativamente conforme as exigências do tempo. André Luiz, Entre a Terra e o Céu, vai pronunciar-se da mesma forma. Acreditamos que o menino desencarnado retomasse de imediato a sua personalidade de adulto. Em muitas situações, é o que acontece quando o espírito já alcançou elevado estágio evolutivo. Contudo, para a grande maioria das crianças que desencarnam, o caminho não é o mesmo. Almas ainda encarceradas no automatismo inconsciente acham-se relativamente longe do autogoverno. Jazem, conduzidos pela natureza, à maneira de criancinhas no colo materno. É por esse motivo que não podemos prescindir de períodos de recuperação para que se afasta do veículo físico na fase infantil. Gente, desculpa interromper aqui. Só para avisar o Gleidson, nós temos 8 minutinhos para explicar esse. Aí depois a gente pode ir para a próxima parte e fazer as perguntas. tá joia. Vamos lá. Então, a gente pensando no plano, agora no plano espiritual, a gente vê que na zona umbralina
há pouco relato de crianças, né? Porque vamos pensar que a zona umbralina o que leva a gente lá? São os nossos atos e os nossos pensamentos. A sintonia vai me levar lá. Qual que é a sintonia? É de um espírito no corpo com pouco tempo de encarnação, né? Numa criança. Ele ainda não teve a ação, não teve um ato, o pensamento de uma criança não é tão elaborado quanto de um mais adulto, para que o pensamento o leve para uma zona umbralina. Então, por isso que não há relato, ou muito pouco relato de criança. O que vai ser? Um espírito que ainda não retomou todo o seu, porque para a encarnação houve aquele encolhimento, o esquecimento do passado, passou pela encarnação, há um período de desenvolvimento para que assim ele vai retomando todas as suas lembranças, suas habilidades e as suas expiações. Se não houve, ele ainda não passa o plano espiritual retomando tudo. Pode acontecer num espírito um pouco mais desenvolvido, mais evoluído. Ele vai retomar, logo passando, ele vai perceber que está no plano espiritual e retoma toda aquela sua lembrança, suas habilidades, mas nem sempre vai acontecer, né? Porque ele houve uma redução, passou pelo processo encarnatório, ainda não houve o desenvolvimento, voltou para o plano espiritual. O que vai acontecer? Será acolhido. Aí é por isso que a gente vê no plano espiritual qual o relato. Por isso que existe escola, existe quarto, porque ele vai fazer o desenvolvimento no plano espiritual, até ele ganhar o quê? Maturidade, consciência, pode retomar as lembranças conforme o grau evolutivo, conforme aquele desencarne não afete o desenvolvimento dele, retoma a sua consciência, mas isso como se fosse no plano físico, né? Crescendo, vai desenvolvendo como criança, passando por todas as fases, ganhando a maturidade, retoma a sua consciência, o espírito, o seu estágio evolutivo. Então ele passa por todo esse processo, que ele passou pelo processo encarnatório, não terminou o desenvolvimento, não amadureceu, não terminou seu desenvolvimento na matéria, passou para o plano espiritual, então se desenvolve no plano espiritual, depois pega a maturidade e passa pelo processo evolutivo normal, reencarnação, volta, cada vez menos reencarnação. E é isso. Aí a gente vê, aí o grau, quando já tem a consciência de adulto, por conta de um espírito mais evoluído. Quando não, a gente vê que esse processo no plano espiritual, o desenvolvimento acontece lá, né? Não sei quantos minutinhos a gente tem. Temos... É melhor voltar, né, agora. Stephanie? É melhor voltar, né? Se vocês quiserem completar um pouquinho depois e abrir para perguntas, a gente pode encerrar agora. Mais um quadrinho ali para ler. E se quiser ler o quadrinho na volta, aí é melhor. Isso, aí a gente melhor, comenta. mais confortável. Então, tá? para a Vanessa, que está a primeira vez hoje, a gente encerra essa primeira parte e começa uma segunda, e eu vou colocar o link também lá no grupo, tá bom? Chegar? Ela chegou. Ela chegou. Tá.